Um dado super legal, assim, 60% é a média de desinstalação de um app nos seus primeiros 30 dias no Brasil. O problema é retenção, engajamento e reduzir o churn. O que a gente tá resolvendo é esse problema da interação com o cliente, assim. Eu sempre falo assim, gamificação não é só as ferramentas, é o comportamento humano. E é isso, todo mundo quer ganhar alguma coisa e já quer usar, porque é aquela sensação boa, assim, de tipo, pô, beleza, consegui 1% de desconto, ou acumulei mais 100 pontos que vai me dar X número para eu ganhar, por exemplo, um iPhone 16. A gente já passou ali com eles de mais de 30 mil usuários, mais de 100 mil partidas. Nosso tempo médio de sessão no app da Monaco hoje é de mais de 3 minutos. Qual a primeira ficha que você usaria para gamificar seu produto? Ranking. As pessoas gostam de competir entre elas ali, então eu sempre falo assim, quer colocar uma primeira feature? Cara, coloca ranking. Quantas vezes você já ouviu que o custo de aquisição de clientes está nas alturas? Seja porque campanhas são feitas a todo momento, toda hora tem uma disputa grande por palavras-chave. A moral da história é que ganhar a atenção dos usuários está cada vez mais difícil. E as empresas têm olhado diferentes formas de aumentar esse engajamento. Tem empresas que estão fazendo aquisições de empresas de conteúdo, tem outras que estão indo por outros caminhos aqui, tentando agregar diferentes soluções para você aumentar a retenção do seu usuário e, eventualmente, aumentar o tempo que ele fica no seu aplicativo, no tempo que ele fica com você, para você conhecer melhor este usuário. O tema central desse episódio de hoje, a gente vai falar de engajamento, que realmente é não só trazer o usuário, mas mantê-lo ali dentro e reter. Existem várias formas de fazer isso. A gente estava até usando alguns exemplos aqui de empresas que estavam fazendo aquisição de jogos para testar essa tese e colocar ali dentro. Você deve estar nos vendo aí no YouTube, mas com certeza você usa o LinkedIn e já percebeu que isso é uma forma que o LinkedIn está tentando usar dentro da sua plataforma. E, de novo, como eu falei, é só uma delas. Na prática, existem outras. Você consegue gamificar dentro de uma jornada. E essa proposta de fazer essa gamificação dentro de jornadas, de forma bem contextualizada, é a proposta da Monaco. É uma startup que surgiu com o Carlos, é um dos fundadores, está aqui com a gente. Na verdade, ele vem da área financeira, é diretor de engenharia no Neon e hoje é CEO da Monaco. Está aqui para bater esse papo sobre engajamento com a gente hoje. Prazer te receber aqui, Carlos. Boa. Valeu, Gabriel. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo espaço. Contar um pouquinho do que a gente está fazendo com a Monaco aqui. Boa. Eu ia até fazer um trocadilho ali e falar assim, olha, os caras estão levando engajamento para outro nível, mas... É o engajamento. É isso. Então, assim, acho que eu queria começar, na verdade, do começo, assim, para falar sobre um pouco da jornada, né? Porque a gente está num momento que talvez a gente esteja vendo menos novos empreendedores, talvez a gente está vendo mais empreendedores voltando para grandes instituições do que as pessoas saindo, né, fazendo esse movimento contrário. E aí eu queria saber um pouquinho dessa sua trajetória. A gente teve a oportunidade de bater o primeiro papo já tem uns 2 anos lá no evento da AWS, né, na época assim era diretor do Neon de tecnologia, e aí eu queria entender um pouco isso, como é que foi um pouco dessa trajetória sua, enfim, até chegar nessa posição e depois pensar nesse movimento de carreira. Pô, legal. Acho que assim, eu sempre olhava, né, quando a gente saiu para empreender na Monaco, enfim, eu e o Amaro, acho que a gente chegou num momento de carreira que eu falo, é aquele momento que você precisa olhar para dentro e falar, pô, legal, passei por empresas bacanas, pô, consegui estudar, consegui entender tecnologia, consegui entender além de tecnologia, por exemplo, produto, cliente. Acho que é aquele momento que você para consigo mesmo, respira e fala assim, o que eu vou fazer nos meus próximos 5 anos? Eu acho que eu tava vendo nesses dilemas ali, acho que pô, o que eu construí na Neon foi muito legal, assim, foi uma trajetória muito bacana. Mas acho que aquela veia de empreender um dia, acho que começar alguma coisa do zero, era uma coisa que eu tinha guardado ali de alguns anos. E aí, enfim, no final de 23 ali, decidi sair da Neon e construir a Monaco, acho que trazer, acho que toda a vivência do mundo corporativo ali de mais de 20 anos para uma empresa, acho que com a minha cara, com a minha cultura, enfim, do que a gente está construindo aqui, acho que foi isso. É um negócio legal. Eu vi uma expressão esses dias que eu achei incrível, que é o seguinte. Cara, empreender é igual como se você olha pro lado assim, como se fosse criança, assim. É isso aí. E
todo mundo vai cuidar da criança. Quando você olha para uma empresa, você cuida da criança e tudo mais. Mas quando o filho é seu, cara, é outro. O cuidado é ainda maior, né, cara? Então, eu acho que tem um pouco desse olhar, assim, quando você pensa na empresa. Por mais que você vai fazer o seu melhor ali, vai cuidar, etc., quando as decisões estão todas com você, o risco está todo com você. Você que vai ficar sem dormir à noite, preocupado com o que está acontecendo ali, é bem diferente. E aí acho que é legal até a gente contar um pouco dessa trajetória ali, como empreendedor, do negócio que vocês estavam olhando, da tese que vocês estavam olhando para até chegar nesse momento, né? Legal. Então, quando a gente sai da Neon e quando a gente fala data de fundação da Mônaco é 1º de janeiro de 24, assim, quando tava eu, Amaro, e a gente falou, cara, vamos decidir, é isso que a gente quer fazer, vamos construir a Mônaco. E aí, como a gente saiu do mundo financeiro, acho que naturalmente a gente foi para um caminho que era quase que a nossa zona de conforto ali, do tipo, pô, vamos construir uma solução que envolva uma parte financeira e a gente foi para o mundo de games, que era um mundo que a gente gosta muito, assim. E a nossa primeira ideia era, pô, todo mundo joga hoje, tem os assets digitais, tem as faquinhas, as roupinhas, os bonequinhos, os mundos. Eu falei, cara, por que a gente não tenta integrar, usando blockchain, uma plataforma que a pessoa consiga, enfim, vender os assets digitais dela, cair numa conta e depois ela usar o dinheiro. Essa é a nossa primeira tese. E até legal deixar claro aqui, para quem talvez não é desse mundo, pessoal, isso movimenta muito dinheiro, mas assim, muito. E acontece, é como se fosse, na prática, é como se estivesse falando que são bolsas independentes que não se conversam. Então, tal jogo tem um mercado de compra e venda de assets, o outro jogo também tem outra. E quando você pensa numa rede, você está falando de meio que interoperar isso, né? O cara pode ter mais liquidez naquilo ali, porque é uma dificuldade muito grande em alguns momentos você colocar dinheiro na plataforma, beleza, mas se você quiser também tirar, existe até um mercado secundário de várias plataformas que, olha, eu compro a sua skin, etc., e te dou um dinheiro. Isso movimenta... Cara, tem gente com inventário, né? Que seria o wallet aqui, cara, para mais de R$500 mil, mais de R$1 milhão, cara. Tem caras aí que tem muito dinheiro nesse tipo de ativo, assim. Não, a gente viu itens na época, quando a gente fazia as pesquisas, terrenos que custavam $2 milhões em determinados loucura, jogos. cara. Eram armas, enfim, algumas coisas que custavam $60 mil, $100 mil. Eu lembro que até na nossa primeira tese lá atrás, e é isso que é legal, assim, acho que só um disclaimer aqui, eu e o Amaro, a gente veio do mundo de engenharia, então acho que em um mês a gente já tinha um app integrado com um Bank as a Service do tipo, é isso, vamos por esse caminho, Caraca. assim. E aí a gente começa a ideia e a gente começa a estudar o mundo de games e a gente começa a avançar com isso, só que a gente começa a entender, Gabriel, acho que esse é um ponto, assim, que eu sempre falo, acho que o lance do empreender que você trouxe, assim, o risco é todo meu, as decisões são todas minhas, então se eu vou continuar, né, indo com uma ideia ou até às vezes dando em ponta de faca, no final do dia, o tempo que eu tô gastando é meu. Então Sim. eu brinco, né? Falo com a Mara, é uma batalha da gente contra a gente mesmo, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a gente vinha construindo essa tese, e aí a gente cai, acho que no primeiro ponto, assim, que é o seguinte: construir uma fintech em 24 é totalmente diferente de construir lá nos primórdios, onde nasceram as grandes fintechs que a gente sabe hoje, assim. Então a gente vinha na TED, a gente vinha conversando com algumas pessoas. Daqui a pouco não vai poder usar nem o nome Bank mais. Isso. Vai ficar até mais difícil. É isso aí. Eu lembro que até, acho que é um parênteses engraçado, assim, tipo, fazendo um comparativo, né, quando eu tava na Neon. Pô, vamos subir um banco, cara, já vamos usar uma Ledger Open Source. A gente foi, estudou duas Ledgers Open Source, vamos fazer tudo rápido, não sei o que e tal. E a gente vem andando, assim. E aí, o que é legal pra gente? Assim, a gente vem estudando, e como a gente tinha essa tese de fazer os jogos, né, de estar integrado com jogos, a gente foi desenvolver 4 jogos casuais. Que as pessoas iam jogar, elas iam ganhar os tickets, e aí elas iam converter os tickets em benefício, que no começo ia ser uma integração com um marketplace. E a gente meio que ia validar essa transformação do asset digital em alguma coisa mais tangível, né? Ah, legal, legal. E a gente vai por esse caminho, assim, a gente vai até o meio do ano, junho, julho, quando a gente decide, aí eu falo de novo assim, vamos pivotar a ideia, acho que não é esse o caminho que a gente tem que ir, só que a gente vai por um caminho que a gente tinha desde o começo, assim, que era uma coisa que eu aprendi não só na Neon, mas em outros lugares, assim. Existem bases de clientes com 30 milhões de clientes, 50 milhões de clientes. Como é que eu consigo me comunicar com você quase que fosse 1 para 1? Como é que eu entendo o teu comportamento? Como é que eu entendo quem é o Gabriel? Que horas que ele acessa o app? E é uma coisa que eu falo muito, assim.
O cliente hoje, quando ele está no digital, ele deixa o rastro dele. Ele fala para você Sim. quanto tempo ele fica logado, que horas que ele loga, quando ele não abre o app. Então a gente foi para uma tese de gamificação. Então como é que eu entendo a sua jornada e como é que eu posso gamificar a sua jornada? E aí a gente pega aqueles joguinhos casuais lá que a gente estava desenvolvendo, que era para nossa primeira tese, ele vira o nosso primeiro produto de gamificação, que é o que a gente vem trabalhando hoje, assim. Boa, e aí eu acho que nós vamos entrar nesse. Eu já vou, acho que eu vou começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: qual é a diferença de eu colocar um jogo, de eu gamificar e eu coloco um jogo gamificando? Eu queria tentar entender até os casos. Tipo assim, olha, existe gamificação sem jogo, existe jogo sem gamificação, ou eu tenho um meio do caminho aqui, Legal. porque, é, vamos dizer assim, tem muita coisa que já foi tentada. Eu lembro de ouvir falar, não, a gente precisava gamificar, a gente precisava fazer isso, fazer Legal. aquilo, e ia muito para um lado de, bom, a gente tem algumas missões e era isso. Assim, eu, particularmente, nunca participei de um projeto que eu vi aqueles números e né, aquela coisa fervendo que acontece quando a pessoa engaja mesmo Legal. em algo gamificado, né? Boa. Então, acho que a primeira coisa, e aí eu acho que essa é uma pergunta super importante, assim. A gamificação, ela não precisa ter início, meio e fim determinado, tipo um mês, por exemplo. Vamos fazer uma jornada de gamificação que dure um mês. Você, cliente, pode estar em 3 jornadas. Uhum. Tão simples quanto você acumula pontos que vão te dar benefício no seu primeiro mês, que você continua acumulando, vão te dar benefícios até o seu 6º mês, ou que você acumula e você pode ter um benefício anual. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente foi estudando muito, assim. Tem um framework que eu falo sempre, assim, de gamificação que é super importante, chamado Octalysis, que ele fala de todas as áreas que você pode trabalhar de gamificação, desde escassez, de eu te dar uma vidinha para eu te dar fazer uma jornada para você ganhar 10 pontos por dia, até eu começar a te over em você para que Uhum. você continue ali gamificando a sua jornada, assim. Então o que a gente traz é isso, assim. O cliente não precisa estar numa jornada que dura um mês, dura 2 meses. Ele pode estar em mais de 3 jornadas, por exemplo, onde ele vê a gamificação acontecendo, assim. Então acho que esse é o primeiro ponto Legal. principal quando a gente fala disso. Legal. Eu até eu acho que já falei isso em algum episódio, que, cara, eu caio em todos esses anúncios fake de jogo, porque o cara mostra uma cena que aquela cena parece muito legal e depois no jogo eu não acho ela. E aí obviamente, eles vão criando outros mecanismos ali Te prendeu. pra você jogar. E, cara, eu caio em vários. Aí eu falei, não, agora eu vou parar com esse negócio aqui, que toda vez se eu deixo me transportar para aquele ambiente ali, eu vou embora. É, eu queria que você contasse um pouco desse processo. Então, cara, beleza, descobrimos aqui, assim, pivotamos e agora a gente tem esse produto. Como é que nós vamos usar, assim, que dor que a gente quer resolver para Boa. esses players né, assim, que nos procuraram, e o que eles chamava a atenção deles nisso, assim, né? Legal. Porque, É, assim, pelo que a gente estava conversando, você tinha vamos dizer assim, você fez uma solução para um problema e de repente descobriu que tem um outro problema perfeito. que ela resolve muito bem, né? É isso aí. Que é um dado super legal, assim. 60% é a média de desinstalação de um app nos seus primeiros 30 dias no Brasil. Caramba. 50% é a média global. Então, e eu tenho casos, quando a gente foi fazendo as pesquisas de gamificação, de pessoas que, por exemplo, cara, quero comprar um tênis, por exemplo. Você vai lá, baixa o app do e-commerce que você quer comprar o tênis, você vai lá, compra o tênis chega na sua casa, aí o que acontece? O app fica lá no teu celular, hoje os nossos aparelhos, depois de 14 dias, eles meio que já colocam o app lá em freezing para liberar espaço, e você nunca mais vai abrir aquele app se você nunca mais comprar nada, assim, se você só precisar de um tênis daqui a um ano. Acho que assim, o que a gente está resolvendo é esse problema tipo da interação com o cliente, assim, de novo, é o que eu sempre falo que são os dados. Você entrou e comprou um tênis, aí você comprou o Air Jordan. Você já me deu essa informação que, pô, acho que você gosta do Jordan. De alguma certa forma. Como é que eu crio uma gamificação de, tipo assim, você comprou o seu primeiro Air Jordan, imagina como se fosse um progresso ali, você tem o seu primeiro Sim. tênis. E aí eu vou meio que estimulando você, pô, comprou o segundo, comprou o terceiro, vou te dar uma badge do Michael Jordan. Você já gamificou a jornada dele Sim. ali. Então, como é que, de novo, assim, eu entendo o teu comportamento, entendo os seus dados e crio uma gamificação para você estar ali. Um dado de um cliente que a gente implementou no nosso produto agora, ele tem uma base de 5 milhões de usuários.
o monthly active user deles é de 2%. Caramba. 2%. De pessoas que têm um app instalado no teu celular. E aí, pô, pensa todo o resto que poderia estar lá. Pô, os 98% você poderia estar engajando. E é só você fazer uma conta também, é o seguinte, de todo aquele pessoal vezes o CAC, né? Perfeito? Quanto dinheiro parado, entre aspas, Perfeito. que é essa base sem usar, né? É isso, você gasta lá, pô, eu lembro muito disso, acho, das pesquisas que a gente fez. Pô, você gasta 50, 60, 70 reais, aí você tem um custo de aquisição, depois, pô, você adquiriu o cliente, você vai lá pro LTV. Aí você vai ver que o LTV daquele cliente é 2 meses. Uhum. E aí, churn. Então, o que a gente foi estudar, o que a gente está resolvendo, o problema é retenção, engajamento e reduzir o churn. Uhum. E aí eu reduzo o churn, enfim, eu engajo o cliente, é isso, cara, pegando a jornada dele e gamificando. Pô, você fez um Pix, você vai ganhar 2 pontos. Uhum. Você conectou no Open Finance, por exemplo, a gente se plugando em alguma fintech, pô, você pode ganhar 10 pontos. Vai acumulando isso que pode te dar mais cashback, ou pode te dar pontos para você, enfim, ganhar uma viagem, Uhum. qualquer coisa que você queira gamificar, assim. A gente, de certa forma, eu diria que a gente vive entre elementos de gamificação. Não quer dizer que são jornadas gamificadas, né? Perfeito. Então, você já tem, faça uma coisa e ganhe outra, você já tem algumas coisas assim. Mas eu sei que dentro dos jogos tem muita ciência envolvida, tem muita coisa ali. Então, eu até queria entender quais são os princípios ali da gamificação, ou quais são as opções, ou igual você comentou do framework, eu tenho, eu posso trabalhar isso, trabalhar aquilo. Vamos tentar, sei lá, pensar que eu tenho de opção, porque de um lado eu vejo que eu, como usuário, eu sou impactado por elas, Uhum. quer eu queira ou não, porque quando eu vejo eu já tô, assim... Legal. Você não percebe que você tá dentro de um negócio gamificado às vezes, assim, né? Às vezes só tá acontecendo e você acha aquilo, assim, 100% normal, mas aquilo foi pensado. Aquela primeira etapa, de repente aquela sensação que você tá tendo de pertencimento ou de identificação, ou até de satisfação porque você ganhou, a sensação de ganhar alguma coisa. Queria entender um pouquinho mais desses fundamentos aí que estão por trás da gamificação. Legal. Acho que você trouxe um ponto base, assim. Acho que para gamificação é a sensação de eu ganhar. Então eu tenho que ter aquela sensação que eu estou ganhando alguma coisa ou eu vou ganhar alguma coisa, isso tem que estar super claro. E quando eu ganhar, eu preciso efetivar aquilo super rápido também. Então, eu ganhei 10 pontos, esses 10 pontos, por exemplo, me dão 1% de cashback. No minuto seguinte que eu ganhei, eu já tenho que aplicar o cashback. Então, não é aquilo, não é uma bolsa que você só vai acumulando, como se fosse o sistema de pontos que a gente vê em alguns lugares assim. A gamificação é isso, é você ganhou, mas você já consegue aplicar, utilizar aquilo quase que no minuto seguinte, assim. E, de novo, é aquela sensação do ser humano, tipo assim, ganhei e já gastei, assim, sabe? Eu ganhei e já efetivei alguma coisa. Então, a gamificação é isso. Eu sempre falo assim, gamificação não é só as ferramentas, é o comportamento humano. E é isso, todo mundo quer ganhar alguma coisa e já quer usar, porque é aquela sensação boa, assim, de tipo, pô, beleza, consegui 1% de desconto, ou acumulei mais 100 pontos, que vai me dar X número para eu ganhar, por exemplo, um iPhone 16, é isso, você precisa ter essa sensação que você está efetivando aquilo que você está ganhando. E aí, do ponto de vista de produto, vocês têm vários sistemas também, né? Então, por exemplo, eu tava vendo lá que você falava assim, olha, eu tenho sistema de badges, porque isso é uma forma de, sei lá, tem um outro aqui que a gente vai criar grupos, níveis, você pode ter recompensa que é digital, igual você fez lá no começo, vamos integrar ao marketplace, porque, enfim, quais são essas opções, entre aspas, aí, de uma plataforma? E aí entra a segunda etapa depois, que é como é que você integra isso com o que é nativo de onde você está fazendo isso embedado, né? Legal. Quando a gente fala de gamificação, eu até brinco, assim, quando a gente está conversando com as pessoas e com os nossos clientes, assim, pergunta para mim qual a primeira feature que eu deveria implementar aqui para gamificar o meu produto. Pode perguntar. Qual a primeira ficha que você usaria para gamificar seu produto? Ranking. Cara, coloca um ranking. Coloca um ranking, as pessoas têm pontos, e aí pensa que no ranking vai aparecer a minha foto. Cara, as pessoas gostam de competir entre elas ali. Então eu sempre falo assim, quer colocar uma primeira feature? Cara, coloca ranking. E aí dentro da plataforma a gente tem ranking, a gente tem sistema de pontos, a gente tem badges, a gente tem rewards, e eu já te explico o que é rewards. A gente tem toda a parte de usuários, tem toda a parte de notificação. Então, não só são as features da gamificação ali. O rewards que eu falo, eu brinco assim. Sabe quando você vai no Pão de Açúcar ou vai no supermercado, você ia fazendo a compra e você juntava uma pecinha no quebra-cabeça, que no final você ganhava uma panela ou um conjunto de faca?
É uma gamificação, ele Uhum. te faz voltar todo mês e gastar mais de R$ 500 para você ganhar. Aquilo ali é gamificação. A gente tem isso como feature dentro da nossa plataforma. O cliente vai jogando lá, ele pode ir acumulando uma pecinha no quebra-cabeça que tem 6 peças e no final ele vai ganhar uma badge super rara, por exemplo. Mas o que é legal, assim, são as features, mas como eu me comunico com você. Então, a partir do momento que você desbloqueou uma badge, eu já falo, cara, você é a primeira pessoa a desbloquear essa badge. Ou você está entre as Legal. 5 primeiras pessoas. Então, acho que tem toda a mecânica das features que a gente implementa, mas a comunicação também é outra coisa fundamental, assim. Nosso produto, por exemplo, a gente leva para a indústria B2B. E a gente está levando para edtechs hoje. E aí, pô, tem lá, você tá fazendo curso de cibersegurança, por exemplo. Aí tô eu fazendo, o Gabriel tá fazendo, o Amaro tá fazendo, e tá todo mundo lá. Pô, me programei para estudar todos os dias 30 minutos. Aí você vai lá, todo dia. Não perdeu o streak lá, né? É o Jim Rats aí A ofensiva do Duolingo. Aí, Isso. vai lá, pá, beleza. E aí, eu terminei primeiro. Aí eu sou a primeira pessoa a desbloquear aquela badge. Você vai receber o parabéns. Mas qual é a mensagem mais importante que a nossa plataforma manda? Eu vou avisar o Gabriel e vou avisar o Amaro que o Carlos acabou de desbloquear a badge de cibersegurança. Uhum. Porque aí no final eu vou gerar, cara, eu vou colocar pressão em você, rola assim, o... tipo, cara, eu preciso terminar isso logo, então eu vou Sim, terminar sim. primeiro com o Amaro. Então é muito isso, assim, acho que é entender a dinâmica e a comunicação, assim. E qual é o melhor horário que eu falo com você? Que é o horário que você me diz que você acessa a plataforma. Isso é legal porque vai te entregando outro tipo de informação também de comportamento para você trabalhar com esse usuário, né? Total. Então, se a gente aparecer todo gamificado do dia para noite, aí você já sabe de onde que vem, né? Tu vai assistir mais, você vai consumir, vai trazer gente, assinar. O que você pode contar pra gente de cases e exemplos do que vocês estão usando, né? Porque eu vi que recentemente vocês divulgaram alguns números de clientes enterprise que estavam começando a usar. Porque, de novo, assim, eu acho que tem... Você vem com a sua plataforma, mas ao mesmo tempo você tem que se integrar nesse cara enterprise e se conectar com os benefícios que ele tem ali, né? Então também não é... Como é que eu posso dizer? Pode não ser trivial essa conexão entre o que você está colocando, porque você está embedado, né? Isso, é isso aí. Hoje a gente está rodando em 2 grandes clientes. A gente está rodando nosso produto dentro da Claro e dentro da Vivo. A gente está hoje no Claro Prezão e no Vivo Free. E qual que é a ideia do nosso produto ali? A gente tem 4, né, os 4 jogos casuais que a gente desenvolveu. A gente embedou isso dentro da jornada do app da operadora, da Claro e da Vivo. Então, o cliente do Prezão, ele abre o app do Prezão, aí tem uma aba Games, tem o banner da Mônaco. O que ele faz? Ele clica no banner, ele tem 2 jogos habilitados, ele joga os jogos, ele ganha os tickets e aí ele converte os tickets em moedas da Claro. E essas moedas geram pacotes de dados de 10 e 20 mega. E na Vivo também é assim. 100% digital, não estamos falando aqui. 100% digital, 100% digital. Então, o que é legal, assim, de novo, aí eu sempre explico a beleza da gamificação ali. Então, o cliente vai lá, ele joga, ele tem o tempo de tela que ele está acessando o nosso app, ele já ganhou os tickets, e na hora ele já converte os tickets em moedas, e na hora ele já troca por pacote de dados, e no final ele continua navegando, depois ele volta pro app do Claro Prezão e joga mais. Então a gente embedou isso dentro da jornada da Claro. A gente está rodando na Claro desde o dia 5 de junho. A gente já passou ali com eles de mais de 30 mil usuários. A gente tem na nossa base, eu brinco, mais de 100 mil partidas. E o que é legal, né? Você falou da parte Muito de dados. rápido, né, cara? Muito rápido, sim. Muito rápido. E é curioso porque, só voltando na questão do jogo em si, porque vamos dizer assim, inicialmente você estava desenvolvendo ele, e aí eu não tô nem falando do que tá em cima do jogo da gamificação, né? Tô falando só dele. Você desenvolveu, na verdade, olhando, vamos dizer assim, pensando num outro propósito, vamos dizer assim, né? Sim. Não no primeiro momento você estava pensando aquilo. Então, na hora que você traz ele tem essa explosão de engajamento. E você tem com essas ferramentas em cima ainda para conseguir direcionar para onde está indo esse engajamento, é muito legal, cara. Sim, porque no final, eu sempre falo assim, o que o nosso jogo traz para Claro, por exemplo, e traz para Vivo? É aquela, quando eu falo do mal lá do Monthly Active User. Então, o usuário tá voltando pro app, quase tá voltando todos os dias e tá jogando. Então, ele tá acessando o app e o app continua vivo dentro do celular do usuário.
A operadora, sabendo disso, ela consegue, fazer cross-sell, fazer várias outras promoções que ela não fazia antes porque você nem abriu o app. No final, quando ele ganha o ticket, ele converte o ticket em produto, ele continua consumindo o produto da operadora. Então, ele continua, aí meio que você vai fidelizando o cliente ali. E ele fica naquela jornada do tipo, de novo, eu tô ganhando tickets, converto os tickets no benefício e já tenho o produto na ponta ali. Mas o que que é o mais legal, assim? Pensa que a gente está lá rodando 30 mil pessoas, rodando mais de 45 dias. O que que a gente faz como Mônaco? A plataforma, é super interessante. Pluga lá, é um web view, integro dentro da jornada do cliente, super fácil. Mas qual é o ouro que eu falo assim? Qual é a parte mais importante do que a gente está construindo? São os dados. É eu entender quem é o Gabriel. É eu entender que horas que o Gabriel acessa. É eu entender que, e esse é um dado que a gente leva para Claro depois de 60 dias, que mais de 60% da base deles que tinha acessado o app acessa entre 19 até quase meia-noite, quarta, quinta, sexta e sábado. Caraca. Assim, você me fala esse número, você fala assim, quarta e quinta, eu falo, beleza. Sexta, eu falo, peraí, nesse horário. Sábado, nesse horário. E é curioso, né? Porque às vezes, aí você vai, obviamente, conversar também para entender, mas esse cara, de repente, ele tá acessando porque ele quer o prêmio, né? De repente é o prêmio que tem mais dados, ele tá precisando de dados. Tá Enfim, em casa, vai saber o que tá envolvido ali também, né? tá em casa, no sofá e, Exato. acabou meus dados aqui, ou tá para acabar, deixa eu acessar a Mônaco rapidinho, deixa eu já jogar e deixa eu consumir. E acho que, de novo, assim, eu gosto muito dessa parte de dados, porque é isso, tipo, quando a gente senta com a operadora depois e fala assim, ó, mais 60% acessa nesse período. Todo mundo olha para trás e eu falo, ó, mas a gente tem tráfego domingo também. Eu Legal. tenho segunda. Então eu consigo falar para eles com base nessas informações, quais são os melhores horários para você se comunicar com o cliente. De novo, é meio você me disse que você acessa entre 7 e meia-noite. Sim. Então, e outro dado legal, que a gente fez um teste no nosso Game Room no ano passado. Quando eu comecei a mapear isso, eu ia lá e mandava uma mensagem para você, sei lá, 8 horas da noite. Sabe qual a taxa de sucesso de você abrir a mensagem quando eu te mando no horário que você me disse? Mais de 80%. Caraca. Mais de 80%. Porque, de novo, você me falou qual horário que Qual você horário, né? acessou nos últimos 15 dias. Essa pessoa, ela fica mais tempo? Ou, sei lá, ela fica por muito tempo ali? Já dá para ter uma visão disso, assim? Legal. O nosso tempo médio de sessão no app da Monaco hoje é de mais de 3 minutos. Caraca. É, 3 você minutos. pensar que às vezes ele não tinha 3 minutos no aplicativo. No mês, assim, ó. É, No às vezes mês, assim, podia ó. Você ser. pode ser extremista e falar que no mês o cara não acessou 3 minutos do aplicativo. Porque o que que é Ah, é, legal? o meu de telefonia mesmo, eu só entro quando deu algum pau, que eu recebi um SMS É falando isso que eu aí, tô é isso aí. devendo, que eu não paguei, sei lá. É isso aí. Mas aí porque não é só o jogar. Isso que é legal. A gente não pega só o jogo. Hoje eu sei que o cliente ele joga, depois ele vai no ranking e vê qual é a posição dele. Depois ele vai na loja para ver se tem algum anúncio que ele pode consumir para ganhar mais uma vida para ele jogar. Então hoje eu consigo saber exatamente qual é o fluxo dele dentro do app, assim. Então Legal. não é entre joga e vê o ticket. Ele entra, joga, ele vai no ranking. Deixa eu ver como é que eu tô ranqueado aqui. Depois eu vou lá e ver se eu consigo consumir um Você ID. consegue educar ele sobre o próprio aplicativo, o que que tem lá dentro. Que um dia eu parei porque eu tava procurando coisas de Open Files. Aí eu fiquei rodando, não lembro se foi da Vivo, foi da Claro. E aí eu fui descobrindo um monte de coisa, que o aplicativo é grandão, tem um monte de coisa e eu não tinha ideia. Tinha uma loja de benefícios. Aí eu tava de boa e falei, vou parar pra ver. E aí eu fiquei olhando. Só que, cara, sei lá, no caso da Vivo, eu tenho até as duas. Eu sou cliente há muito tempo deles e nunca tinha, nunca tinha parado pra ver isso, sabe? Para mim era só realmente pra ver se a conta tava paga ou não. E Sim. era isso, assim. E acho que esse é outro ponto importante. A partir do momento que eu vou de novo assim, coloco o app o jogo da Mônaco, o cliente está jogando, eu prendi tua atenção. Então, o nosso produto, como ele é um WebView, eu consigo te conectar com qualquer outro, enfim, aba dentro do próprio Legal. app. Então, às vezes, terminou ali, deixa eu conectar você com alguma coisa do Open Finance, por exemplo, que tem ali, ou assinar um outro produto. É super simples, mas o mais importante, eu predi tua atenção ali, você tá com a Sim. tua atenção plena ali. Cara, e é um negócio que a gente vive falando aqui, né? Ah, como é que eu convenço o cara dos dados do Open Files? Cara, se ele tá numa jornada parecida com essa, uma etapa pode ser conectar. E aí, de Total. repente, dependendo da conta, tem mais pontos ou menos pontos e por aí vai, né?
Vamos falar, né? Voltando para a gamificação, assim, que é legal. Imagina que você jogou o jogo e aí você ganhou, sei lá, 10 tickets. E aí eu vou lá, já abro um pop-up para você e falo assim, ó, se você conectar no Open Finance agora, eu vou triplicar o número de tickets que eu te dei. Jornada gamificada com Pô, sucesso. você vê na prática, né? Você fica vendo umas propagandas, às vezes nada a ver. E é curioso que você também pode pegar esse jogo, e está até me mostrando aqui antes, que você consegue fazer ativações lá dentro do jogo mesmo, Sim. mega contextualizadas, ou nos próprios momentos de pausa ali, né? Cara, assista esse negócio, consome esse outro aqui. E realmente eu acho que uma vez que o jogo pega no gosto do pessoal ali, aí ele vai realmente fazer o que precisar ali, porque ele quer o tal do ticket, quer passar o nível, quer subir o ranking. Sim. É isso que a gente mais tem sentido, assim, acho que principalmente nesse mundo que a gente entrou agora, né? Claro e vivo. Que é isso, joga ali, é um jogo legal que a gente fez, é um joguinho super simples. Eu falo, é 2, 3 minutos de tela, assim. Então, um joguinho que é um bonequinho tão simples quanto pulando obstáculo, consumindo moedinha. É o jogo inspirado enfim, na Fórmula 1 de Reaction Time, que você acumula. Porque é isso, assim, eu não preciso que ele fique 10 minutos jogando assim. Não é um jogo convencional, não é um Counter-Strike que ele vai ficar Ele vai. 2 horas. Eu preciso que ele jogue 2 minutos, assim. É tão simples Ele quanto. pode realmente passar um tempo ali rapidinho No ali. ônibus. Entrei no ônibus, eu vou do ponto A para o ponto Legal. B, deixa eu já jogar Deixar minha aqui. viagem menos chata É aqui, isso aí. jogar um pouquinho, não tem que pensar muito. Talvez seja mais mecânico ali, É isso brincando aí. ali e tal. Não vai ser um RPG que o Não, cara, não. pô, vou criar um personagem aqui. Não, 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 não. Zero complicômetro. Acho que essa é outra coisa. Zero complicômetro. Legal, Entrou, é um botão, jogou, pulou, ticket, cara, converte ticket de benefício, acabou. boa. Simples. E aí eu quero passar para a próxima etapa do processo, né? Porque a primeira é você é, entender o usuário, o objetivo de negócio, para montar a lógica de gamificação, ver ali qual que é o objeto mais adequado ali, né? O meio mais Uhum. adequado para colocar isso disponível, fazer essa conexão com o que são os ativos, o resgate, né? Qual que é a premiação ali Uhum. pro pessoal. E depois você começa a usar, gera esse monte de dados que a gente estava falando, né? Como é que vocês têm feito hoje para entender esse comportamento, para compreender, para tirar insights disso? Como é que vocês têm trabalhado assim na Mônaco? Pô, legal. Acho que, enfim, né? Eu sempre brinco, eu e o Amaro, 2 caras de engenharia. Então, a gente está usando a AWS hoje, enfim, integrado com o Bedrock. Eu tenho 3 modelos. O que eu pego, né? Eu pego os meus dados e vou criando os prompts. E no final, o que eu quero são os melhores insights. Que é o que eu até, né, falei, pô, por que que eu descubro que o usuário ele acessa entre 19 e 23 horas, quarta, quinta e sexta? Então, a gente começa a olhar o dado bruto e começa a refinar isso para entender exatamente o comportamento. E aí eu falo, a gente até, o Amaro, a gente comenta muito isso. A gente saiu para empreender, acho que na melhor época, assim, não só de É com construir um produto, superpoderes ali, né? tá? Assim, é você conectar tão simples quanto, pô, 3 modelos, eu construo um gateway, eu consigo fazer, eu crio 3 prompts diferentes, faço a chamada e já tenho, começa a ter todas as respostas e começa a entender todo o comportamento, assim. Então a gente tem usado o IA bastante, assim, no nosso dia a dia, principalmente essa parte dos LLMs para entender o comportamento do nosso usuário. Legal. Hoje, nessa utilização, tem, não sei se você pode compartilhar também, mas modelos que vocês têm usado que têm performado melhor para determinado tipo de tarefa, se tem, Legal. enfim, nessa parte de prompt, cara, o que você pode compartilhar assim da sua experiência? Hoje em dia, é, você compartilhar dicas de como você faz o prompt é um negócio quase que mega íntimo, né? Porque uma conversa ali, É você isso, não quer nem total. mostrar pros outros, cara, Você vai só um pouquinho assim, né? Pô, não, é não animal. lê minha conversa, não, cara. É igual eu vou mostrar meu histórico Cara, de pesquisa, como é que eu digito? Fala, cara, é isso, nossa. Não, isso é até engraçado que eu tive uma conversa com uma pessoa ontem, com um grande amigo, que eu até falei, pô, eles têm uma IA hoje que é tipo um negócio super legal, assim, tipo, uma pessoa que você consegue fazer entrevista com ele. Aí a gente tava trocando até os modelos que eu tava usando ali. uhum, Ele tá usando o Gemini, ele tava usando o ChatGPT ali. Eu falei, cara, eu uso, né? Eu tô usando o Sonnet, eu tô usando o Haiku e eu tô usando o Dallama, o 70B, se eu não me engano. uhum. Esses são os 3 principais. E aí a gente tava falando, eu falei, cara, e os prompts? A gente chegou nessa conversa. Ele falou, cara, eu consegui trazer uma pessoa que ele é um especialista de IA que só trabalha com prompt. Ele até, logo depois que ele me fala, assim, cara, mosca branca total aqui. Eu até já falei, oi, esse cara faz freela?
Porque mas o Às meu vezes modelo. um dia do cara vai te dar um ganho absurdo. Cara, não, o cara vai me acelerar muito, mas, Gabriel, é tão simples quanto, cara. Pega o modelo, crio o primeiro, vou refinando, resultado, refino o modelo, até eu chegar numa hora que eu tenho um prompt que pra mim é aceitável, assim. Então, tipo, eu vou aprendendo conforme as informações que eu quero, mas é isso. Eu sinto que depois de um tempo eu preciso reciclar os prompts. Total. Dependendo do modelo, eu vou usando ele Ele e quebra. chega uma hora que ele para de me Total. trazer o resultado que ele estava trazendo. Assim. Então é meio efêmero. E aí o que fica, geralmente, é alguma estrutura que eu tento fazer de comunicação mesmo, assim. De, cara, olha, vou fazer sei lá, como se fosse um star da vida ali, a situação, tá, eu vou pegar ali, vou ver qual que é o contexto, o problema, etc. Mas eu sinto que ele tem sido tão bom quanto a minha capacidade de explicar o problema. Sim, Então, saber qual é o problema, que parece trivial, mas muitas vezes no trabalho às vezes a gente não sabe, né? sim. Tipo assim, a gente já mudou aqui também várias vezes essa questão de fazer uma pivotagem, às vezes, você pivota a solução, mas às vezes você pivota o problema também. É isso, é Né? isso aí. Então, acho que saber o problema é um negócio que vale Sim. muito, assim, né, cara? Mas acho que no, você falou do prompt, assim, quando eu chego nesse que eu determinei, que é o aceitável, eu gravo ele, beleza, meu, salvo, e aí gravar, então, cara, salvei um documento, tá ali o prompt, beleza, eu guardo esse. E aí e o que você falou tá corretíssimo, você vai usando, 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 que uma hora você fala assim, pô, acho que ele tá se perdendo, não tá trazendo mais os insights como ele trazia antes, aí meio que eu reseto de novo, mas eu pego aquele prompt base e começo a trabalhar nele de novo, e começo a Uhum. trabalhar nele de novo. O que me ajuda muito hoje, assim, né? Eu falo, empreendendo, pô, tô eu, Amaro, agora que a gente tá começando a trazer gente, pô, tem o Chat GPT lá, eu tenho vários canais. Aí eu tenho o meu canal que é só produto, eu tenho o meu canal que é só os prompts, Legal. eu tenho um que eu chamo de Tom Hagen, que é o meu quase Aham, poderoso o chefão, o conselheiro. conselheiro, que eu falo assim, você é o meu conselheiro pra ver se eu Cara, tá indo. O eu meu sempre chama Tom quis ter Hagen. o Tom Hanks na minha É, vida, Deus, é isso, cara. agora a gente consegue criar. Eu tenho o meu Tom Hagen lá do tipo, tô pensando em fazer isso, não sei o que e tal, cara. Seja super sincero, se vai ser uma ótima Cara, ideia. eu Eu fiz devo. muito contrato. E. Cara, meu irmão, que eu já fiz com isso aí. Pra você ter ideia, a gente fez um documentário sobre Open Finance. Legal. E, cara, já não tinha mais R$ 1 pra nada. Eu falei, irmão, vamos editar a gente mesmo e se vira. E tinha uma parte da edição na época que era o seguinte: eu precisava ajustar a cor, cara. Uhum. O que que eu fiz? Eu falei, olha, aqui eu fiz isso no Cloud. Olha, tá aqui o print de como tá a cor agora. Tá aqui ó, o print do Netflix, que eu quero que fique desse jeito. Total. E o print da parte de opções de cor. E aí ele falava, olha, faça uma curva S levemente acentuada no branco, no vermelho faz Isso aí. isso, mexe aqui e ali. E eu falei assim, cara, porra, não ficou perfeito, mas ficou muito Muito melhor melhor. do que se eu não tivesse, assim. É isso aí. Eu não teria condição, a mínima condição de fazer o que a gente foi fazendo desse jeito. Tanto é que a gente mudou, por exemplo, a curva de aprendizado nossa foi muito mais rápida porque a gente mudou de ferramenta de edição no meio do processo. A gente tinha uma que era muito simples, aí passou para usar o Adobe Premiere. Como é que usa o Adobe Premiere? Eu sei o que eu quero fazer, eu tenho a noção Isso da aí. lógica. Como que faz? Cara, vamos conversando, e aí, a partir do momento que ele começa a entender a imagem, eu falei, nossa, cara, é o meu O braço negócio direito voa. mesmo, cara. Sem isso aqui eu não vou conseguir fazer o trabalho, É cara. isso aí. Uma coisa que me ajuda muito até nos prompts, como eu estou entendendo muito comportamento, os dados, é no começo, assim, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber a primeira coisa, quais são os dias que a gente tem de maior acesso. Aí legal. Pô, ele trouxe essa informação, Você vai aí é legal. batendo, você Você tá vai testando conferir ele ali, né? isso. E não pedir tudo de uma vez só, assim. Tipo, eu queria saber qual o dia de maior acesso, cruzando com quais são os horários, com os horários que a gente teve menos acesso. O que eu acho, eu acho que não sei se funciona para todo mundo, mas o que tem funcionado para mim é isso. Tipo, eu vou escalando o prompt, assim. Então, Uhum, começo, beleza, eu trouxe esse resultado, deixa eu ver a acurácia do resultado. Pô, beleza, acho que me parece ser ok. Deixa eu trazer um segundo ponto agora para ver se ele consegue trazer o primeiro resultado mais o que eu pedi uhum. agora. E aí depois eu vou, beleza, junto. Cheguei agora, acho que no resultado ideal do que eu gostaria de buscar de informação, assim. Legal. Então eu tenho feito isso de que já tentar no primeiro prompt já me traz tudo que eu preciso, assim. Uhum. Não sei se acerta ou não, no que eu testei, eu acho que não funcionou, então eu meio que fui escalando o que eu Tudo de gostaria. uma vez não deu. Eu fiz Não. um outro negócio que eu fiz. Eu criei um robô que eu fiquei fazendo scraping do site do Open Finance, lá do dashboard, que tem todos os dados de Open Finance. Só que ele tem do jeito que não é o jeito que eu queria ver. E aí, cara, foi perguntando. Aí ele
conseguir, o robô bate lá nas API no que tava aberto e puxa tudo. Aí beleza. Fez o scraping todo. Pô, como é que faz isso? Não sei, cara. Entrei no cursor, quando o negócio não tava funcionando, eu falei, faz o seguinte, me explica como tá agora. Aí na lógica eu ia olhando e falei, não, essa parte aqui tá estranha. Eu precisava que fizesse isso e não isso. E aí foi indo, até que no final eu montei quase que, entre aspas, um agente que ele já sabia o que eu queria, tinha todas as instruções básicas que eu botei nas instruções, e ele me ajudava a criar toda a parte de analytics em cima daquilo ali, e no final virou um relatório que a gente montou legal pra caramba. Sim. A gente conseguiu gerar a parte visual, ele me gerava todo o código, e eu botava lá no Jupyter, lá no Python, e gerava os negócios tudo. Agora me pergunta se eu sabia mexer com Python, se já tinha baixado o Jupyter na vida. Nada disso, cara. Mas eu tinha noção da lógica. A única coisa que eu programei na vida antes foi VBA. E que era no Excel. E aí depois disso aí foi com muita fé e IA, cara. Mas você falou outra ferramenta que a gente usa muito também, o cursor. Pô, a Mara, eu falo assim, pô, a gente vem de posições de liderança, até na própria Neon ali, os dois. Pô, a gente saiu para empreender, em dado momento a gente ficava, vamos desenvolver. Isso é legal, acho que voltando até para o ponto que você trouxe no começo, do empreender, que é a mesma coisa, né? Igual você falou agora. Pô, a gente tem que colocar a mão na massa e hoje essas ferramentas ajudam muito, assim. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro modelo, eu estava integrado lá com o Anthropic 3, lá o Sonnet, né? O Sonnet. Pô, legal. E já estava me trazendo resultado. Aí eu participei de um evento da AWS, aí tava o Super Rick lá, não sei o quê. Tipo, a gente tava falando, conversando, daí eu falei que eu tava usando esse modelo. Ele falou, cara, por que você não cria um gateway que você chama 3 modelos? Aí, pô, beleza. Eu falei, cara... Daí, tipo, você sai com aquele negócio, puta, eu vou fazer, não sei o quê, deve ser complexo. Daí, sei lá, Gabriel, uma quinta-feira à tarde, daí eu falei, acho que eu vou tentar fazer isso. Abre o cursor, cara, começa a escrever lá, depois só tab. Sei lá, em 2 horas eu tinha um modelo, cara, eu já tinha um gateway, pô, fazendo usando o mesmo prompt, fazendo post, cara, tendo resultado. Que legal, cara. Isso acelera pra caramba, assim. E aí acho que esse até entra num dilema que todo mundo fala hoje, né? IA, não sei o que, tal, pá. Cara, eu sou super a favor, acho que isso acelera muito. E aí, quais são os nossos gateways que nos protegem? Aí, pô, cara, tô ali desenvolvendo um produto. Pô, cara, eu conheço muita gente, cara. Conheço muita gente boa. Aí, pô, a gente conhece uma pessoa que é excelente em segurança. Cara, que trabalhou com a gente, um cara fera demais. Pô, chama esse cara, fala, pô, tô aqui empreendendo, não sei o quê. Cara, dá uma olhada no que a gente tá fazendo. E é isso, cara. Tipo, o cara foi lá, legal, entrou e já fez um screening e falou, meu Deus do céu, é isso aí. Cara, melhora isso, não sei o que e tal. Cara, tá certo. Eu não travei por causa disso e eu trouxe uma pessoa de confiança para ver onde que eu poderia estar deixando uma porta aberta. E no final do dia, essa parte da IA, ela não tá tirando a vaga de ninguém. Nenhuma. Na verdade, ela tá fazendo com que você crie um negócio que não existiria, muito possível, sei lá, na mesma configuração, se você não tivesse essas ferramentas para dar esse superpoder aí para vocês tocarem. Porque, vamos dizer assim, dá para você ir bootstrap mais longe agora do que você poderia alguns anos atrás e, eventualmente, você diminui a mortalidade da empresa, você aumenta mais gente que vai ter outras vagas, posições que vão se abrindo, né? Cara, não, assim, perfeito. Assim, acho que esse é o ponto-chave de agora, assim, acho que até para quem foi empreender, assim. Hoje a gente tem tanta solução que acelera o desenvolvimento que você consegue validar os MVPs mais rápido do que você imagina. Eu falo, pô, se a gente fosse desenvolver a Monaco hoje, construir a plataforma do jeito que a gente construiu pro B2, né, pro B2B2C, onde você pluga as APIs, pô, poderia estar fazendo isso agora. Mas, sei lá, eu ia levar 6 meses para construir, sei lá, 3 meses, não sei, depende muito do meu tempo de dedicação, com tudo que eu preciso fazer empreendendo. Às vezes tu não tinha nem pivotado ainda, tu tava desenvolvendo a plataforma, ou tava lá ainda, eu já tinha pivotado, mas eu tô levando 6 meses para construir a plataforma. Hoje não, pô, a ideia é a lógica, é o que você falou, acho que é um ponto importante, é a lógica. Cara, a lógica tá eu tenho uma ideia, pô, escrevi, desenhei o produto, legal, consigo começar a desenvolver, subiu o MVP e já testo. Essa é outra coisa que a gente aprendeu também, assim, do tipo, eu não preciso ter o produto perfeito. Eu preciso ter um produto ótimo que eu consiga integrar rápido, mas se eu tiver algum problema eu consigo identificar isso super rápido, assim. Eu tenho até um caso para contar aqui, a gente entrou na Claro. Só que a gente entrou e efetivamente um dia que a gente não estava acompanhando nada, enfim, eu falo, né? Graças a Deus alguém subiu lá, não avisou ninguém, a gente entrou em produção, a gente ficou 48 horas no ar. Eu fiquei sabendo disso depois de
2 dias. E segurou o rojão, o pessoal usou e... O Mongo foi escalando, as aplicações foram escalando, tudo que a gente previu antes, ou como a gente construiu, pensando em escalar, escalou. Legal. Não precisa estar lá acompanhando ou escalando na mão, assim, do Legal. jeito que a gente fez estava super suficiente, Isso assim. já estão atendendo, pô, empresas gigantescas já, né, cara? É isso aí. Então, você pensa aí, se tivesse uma fragilidade, alguma coisa desse sentido, você não teria como fazer 100 mil partidas, eu não sei nem em qual tempo, assim, né? É muita utilização, né, cara? Muito, assim, a gente fala, né, de partidas, sabe quantos? A gente já gerou mais de 5 milhões de tickets. Caraca. Mais de 5 milhões de tickets, assim, mais de 30, a gente deve ter passado. Eu falo assim, desde que a gente começou, não teve uma hora que a gente ficou sem usuário novo entrando ou sem partida sendo jogada, assim. Tanto que a gente até brinca, quando a gente vai subir qualquer atualização, a gente sabe que horas que eu tenho que subir? 5 horas da manhã. Que é a hora que eu tenho o menor tráfego de pessoas acessando. Agora, você esperava que vocês teriam... Porque o que eu penso? O jogo é um negócio difícil de fazer na minha cabeça, porque ele tem mecânicas, etc., mas se esperavam que ele já ia acertar dessa forma, porque não, acho que assim, Boa. existem vários estúdios de jogos, de pessoas que vão desenvolvendo. Como é que foi esse processo também? Pô, eu falo assim, acho que a gente sempre é do empreendedor, a gente é sempre otimista, assim, a gente sempre fala, pô, vai dar certo, esse é o jogo, assim, então acho que a gente tem muito isso, assim. Então a gente acreditava muito que ia funcionar, porque eu falo, quando a gente desenvolveu isso, a gente estudou. Então quando a gente faz um jogo, foi o que eu falei, assim, tipo, aquela dinâmica é 2 minutos de tela, eu não vou te prender mais do que isso, assim, claramente você vê os tickets que você ganha e depois você converte isso em benefício. Então, o jogo ali, eu falo, ele é o atrativo para toda a jornada de gamificação, assim. De novo, não complica. É o que eu sempre falo, assim, é um joguinho simples, 2, 3 minutos de tela, deixa o cara jogar, super fácil. A gente tem um botão, apertou, largou, subiu e depois só tem outro que a gente tem um joystick que você vai matando umas naves. É simples. Então, porque eu falo, Gabriel, outro ponto. Todo mundo tem um joguinho casual que joga. Sim. Todo mundo tem, assim. Não é o gamer. É isso outra coisa que a gente foi quebrando. Não tem, todo mundo tem. Não, cara, é sempre exemplo. Você tem pais, mães, avós, quando vê, tá lá às Candy vezes, Crush. segurando aqui no óculos aqui e apertando ali no celular, né, cara? E jogando. É assim, tem até um outro exemplo que usa isso muito também, que é o mundo de bets, se você for olhar pra pensar. E você vê o volume de pessoas que estão jogando, então nem entrando no mérito aqui dos que estão se divertindo, dos que talvez estão ali, mas também tem essa ótica ali de fazer algo simples. Tudo bem que tem outros conceitos ali envolvidos, mas você vê que pega, porque tem a aposta esportiva, mas tem uns outros que são jogos mesmo, que são jogos que talvez se não tivesse envolvido a aposta, ele também jogaria da mesma forma, né? Cara, que é um exemplo, a gente participou da BGS no ano passado. E a gente levou o Super Mônaco, que é o nosso jogo de Reaction Time. Então, cara, o jogo lá era um botão, a pessoa lá, pô, tinha que largar super rápido. A pessoa ficava de novo 2 minutos. Então é isso, formava a fila, mas eu sei que a pessoa ficava 2 minutos ali. E o que é legal da gamificação que eu sempre trago, assim, o jogo, né? A pessoa tá vendo o jogo. Aí vinham grupos. Aí tinha lá, grupos de escola, por exemplo. As pessoas, antes de jogar, já estavam competindo entre elas quem ia fazer o menor tempo. Pai, mãe e filho olhavam aquilo, pô, e de novo, a pessoa olhava, ela sabia exatamente o que era o jogo, sem eu ter que explicar. Rola uma sensação, eu acredito, dela pessoa olhar e falar assim: eu consigo fazer isso aí, cara. Ele olha e fala assim, cara, eu sou melhor do que isso aí, eu vou ser bom. Eu acho que rola essa. Que é um pouco das pegadinhas quando você vê jogos assim, até do mundo físico. Mas, sei lá, jogos de festa junina ou alguma coisa do tipo. Você tem umas mecânicas que são simples, mas rola essa competição. Você tá com a pessoa do seu lado, você tem um jogo que dá um soco e sai a pontuação, e aí você vê se é o primeiro ou não. E aí tu fica preso naquilo ali, né, cara? Que é o ponto que eu até brinquei, né? Do tipo, se todo mundo perguntar pra mim qual a primeira feature que eu implemento na minha jornada, eu coloco um ranking, cara. Colocou um ranking que aparece a sua foto, os seus pontos, as pessoas vão entrar ali, vão querer fazer mais pontos e vão querer ver a foto dela subindo e descendo no ranking, assim, é super simples. Hoje, vocês estão olhando para os clientes Enterprise, estão atendendo eles,
vocês, assim, é algo que aconteceu? Vocês estão priorizando o Enterprise ou não, né? Para quem pode esse tipo de ação pode funcionar? Para quem que vocês olhariam hoje no mercado para atender também? Legal. É o que eu falo, assim, acho que o nosso produto a gente criou para que vá para qualquer indústria, assim. Então, qualquer indústria que queira melhorar a sua experiência com o cliente final através de gamificação, está aqui a Mônaco. Um exemplo, a gente está conversando com uma rede de postos no Sul, que tem 50 postos, que quer colocar uma gamificação dentro do app dela lá, que é como se fosse, acho que um Shellbox, alguma coisa assim, que no final a pessoa pode ganhar um carro. Então a gente pode ir desde telcos a edtechs, como a gente pode ir para a indústria de chocolate, que a gente já conversou também, que queria ter um jogo gamificado, e aí ia ter ranking. Então, no final, Gabriel, todo mundo que queira melhorar a sua experiência e a jornada do teu cliente final, tá aqui a Mônaco com toda a Legal. parte de gamificação. E aí, por exemplo, eu estou tentando dividir em 2 blocos, não sei nem se é assim que você faz, mas você tem a estrutura da gamificação ali Isso. e você tem o game em algum momento, o objeto do game. Existe também essa demanda pelo estúdio, vamos dizer assim, cara, eu gostaria de... assim, a mesma lógica do Fórmula 1, mas eu quero com o posto Ipiranga, ou eu quero que apareça não sei o quê, eu gostaria que customizasse de tal formato, tem alguma outra dinâmica que talvez ela se conecta mais com o meu negócio, eu consigo fazer uma brincadeira com aquilo ali, mas sem perder a lógica da dinâmica, sabe? Puta, legal. Assim, de todo mundo que a gente conversou agora, o que a gente enxerga? A Mônaco vai ter no máximo 8 jogos. A gente tem 4. A gente não vai, a gente não é um estúdio de jogos, assim, acho que esse é outro ponto. Mas todo mundo que a gente senta e apresenta, cara, não, tá bom. Porque, de novo, o jogo é só o atrativo para que a pessoa ganhe os tickets, enfim, ali, e converta no benefício. Então ninguém chegou pra gente e pediu, pô, tem como você desenvolver um jogo? Tem como você. Ah, eu posso trocar o Fórmula 1, a McLaren que a gente colocou no Super Mônaco e colocar um carro da Stock Car? Legal. Posso customizar isso daqui, mas um jogo, ou mudar a lógica do jogo. A gente já está conversando com mais de 15 empresas. Nenhuma chegou e falou, pô, gostaria de ter um jogo diferente, uma mecânica diferente, assim. Porque é super novo, então colocar um jogo na jornada, de alguma forma, já chama muita atenção, assim. E eu, às vezes, customizar, que nem o nosso bonequinho, ele tem uma camiseta lilás, assim. A gente colocou o vermelho, que é a cor da claro, já é uma customização para eles, assim, dentro da mecânica. Mas, por enquanto, não. Que eu fiquei pensando assim, beleza. Eu tenho a dinâmica do tempo de reação do carro. De repente, a outra é um jornal, eu jogar o jornal, sei lá. Isso, total. Meio que mantém a dinâmica toda, mas talvez mudasse Sim. Enfim. O que a gente fez que é legal, só acho que citar, assim, a mecânica do jogo, tipo, de reaction time. Eu consigo aplicar, por exemplo, nesse exemplo que você falou, pô, tá passando o jornal, sei lá, tô mirando, tem que apertar o botão pro cara. É a mesma coisa, assim, tipo, apertou um botão, essa é a lógica. Poderia fazer, assim, acho que esse é um negócio que a gente fez desde o começo, assim. A lógica do jogo eu consegui aplicar de formas diferentes, assim, só troco a roupagem ali. Mas assim. vamos dizer assim, é a mesma brincadeira ali, só que realmente com essa cara diferente ali e tal. A outra dúvida é o seguinte, existe essa conexão, não sei se isso aparece nas conversas, com os programas de loyalty, por exemplo, que já existem, que tem uma bonificação por uma determinada ação, ou como é que mistura, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo aqui, eu tenho uma empresa financeira e hoje o cliente ganha pontos quando ele cadastra o cartão no débito automático, quando ele faz isso, faz aquilo, enfim, ele tem alguns comportamentos ali. Existe também o interesse de conectar isso com a parte de game, então, sei lá, isso virar uma moeda só. Então, se ele vai ganhar, né? Ele ganha 10 tickets aqui, 10 ali, aí tem algum proporcional. Porque eu imagino que exista formas diferentes de incentivar esse comportamento e em certo nível, se ele faz isso no aplicativo todo, isso também pode ser um negócio interessante, né? Você fala assim, olha, todo aplicativo está gamificado, tudo aqui em teoria pode gerar algum ponto, porque a gente calculou tudo aqui para fazer essa troca, né? Não, com certeza. Acho que esse é o futuro do que a gente imagina pro produto da Mônaco, assim. Então, toda interação que você vai fazer dentro do app, ou, pô, a gente falou, fiz Pix, conectei no Open Finance, por exemplo, paguei minha fatura em dia. Então, você vai gamificando a jornada, o cliente vai ganhando pontos, mas qual que é a diferença? Acho que até um ponto importante dessa parte de loyalty, ou sistema de pontos que tem hoje, assim, você vai só acumulando.
Sim. Acumulando, acumulando, acumulando. Eu- Até uma hora que você não abre mais, ou você nem sabe, ou de repente os seus pontos expiraram e você não estava nem sabendo, o assim. engajamento disso. Mas eu acho até que tem uma certa dificuldade porque tem uma parte de comunicação Sim, e muitas vezes acaba envolvendo produtos físicos, né? Ou coisa física que também aumenta o desafio ali da logística, preço e coisas assim, né? sim. Porque aí acho que a gente volta naquele ponto que você falou, é a comunicação. E eu sempre trago esse exemplo. Por que o Duolingo é o que é, Uhum. assim, hoje? Lógico, pô, uma puta ferramenta de aprendizagem, assim, eu acho que é a melhor que tem hoje, inclusive. Mas o que que eles fazem muito bem? É se comunicar com você da melhor forma possível na hora que você diz que você acessa o app, assim. Então, de novo, não é só você acumular. É você entender que quando você pensa assim, você está acumulando todos os dias, ótimo. Aí, beleza, você ficou num vale de 3 dias. Você precisa entrar em contato com aquele cliente e falar, pô, aconteceu alguma coisa? Ou eu te incentivado, tipo assim, pô, se você acumular hoje, eu te dou uma badge, ou você vai ganhar 2 vezes mais tickets. A gente fez isso, a gente fez um campeonato ano passado no Natal. Uhum. E aí o nosso jogo, que é o The Runner, ele é o jogo mais fácil. Então você vai lá, vai pulando obstáculo. E aí o que que a gente entendeu, assim? A gente fez um campeonato de 15 dias. Até o 12º dia, todo mundo, acho que assim, quase 90% da minha base só tinha jogado The Runner. Porque é onde a galera ganha mais pontos e o ranking tá lá. O que que a gente fez? No 13º dia, os outros 3 jogos a gente fez pontos em dobro. É surreal, assim. Tipo, a curva do The Runner que tava assim, ela vai a 0 Todo e mundo aí pulou pros todo outros. mundo pulou para os outros jogos. Teve uma pessoa que entrou no 13º dia. Esse cara jogou 3 dias seguidos. Eu somei as horas. Esse cara jogou quase 8 horas Meu dos Deus. 3 dias. Ficou em segundo Bateu lugar. ponta. Ficou em segundo lugar. Caraca, mano. E esse é um negócio legal, assim, que comprova a gamificação. E, de novo, é o benefício, assim. Eu mudei. Eu falei que os outros jogos davam 2 vezes mais pontos que aquele que era o mais jogado. Todo mundo migrou e foi jogar esses outros jogos e entra essa pessoa que ficou em segundo. De novo, Caraca, é o cara. benefício, é o ticket, é a É. pessoa ganhar 2 vezes mais do que ganhar no primeiro jogo. Você vê, por exemplo, tudo bem que a Twitch ela tem uns problemas aí de remuneração, tá? Acho que Uhum. com muito anúncio, etc. Acho que tá. Perdeu o posto que ela tinha há alguns anos. Mas, quando você vê ali que ela recompensa pelo tempo que você tá assistindo, tem streamer, quanto mais você assiste, mais você ganha ponto. Uhum. Aí, durante o jogo, aí você tá assistindo um jogo, ele faz uma brincadeira lá, e aí quem tá no chat consegue apostar. Que ele vai falar assim: olha, eu pego esses pontos. Isso aí. E tem uma enquete, um fala que sim, outro fala que não, vamos ver o que acontece. E aí os caras de um lado que ganham os pontos do cara do outro, enfim. Sim. E aí tem a questão dos rankings, e poder usar o emoji ou não. E é um negócio que você fala assim, pô, é um negócio bobo, né? Pra que o cara vai fazer isso? Cara, tem gente que deixa o computador ligado, aberto no negócio, pra contar mais tempo assistindo, porque quer ficar Sim. no primeiro lugar e usar aquele ponto ali que às vezes não entregou nada monetário para ele. Foi só a questão do acesso, da restrição, que só pessoas iguais a ele vão poder ter acesso e ter aquele desenho ali, por exemplo, né? Acho que você trouxe outro ponto, assim, tipo, às vezes, pô, mas eu nunca vou fazer isso. Beleza. 80% da população brasileira vai fazer. Eu vi um estudo, a gente foi no RD Station no ano passado, tava a Shopee lá. A Shopee tem lá o Shopee Premiums, são 8 joguinhos casuais. Aí a pessoa que tava lá da Shopee falou, cara, isso daqui aumentou em X%, eu não lembro qual o valor exato, Aham. o GMV. Cara. E é isso, cara, a pessoa que joga lá, ela quer jogar? Não, ela joga, ela ganha e depois ela é um frete grátis, é um desconto numa próxima compra. É isso, pô, eu jogo o joguinho lá? Eu não, mas eu sou eu. Sim. 90% da população E brasileira quem joga, acessa e joga joga. muito. Acessa e joga. Pô, a gente colocou agora, né? A gente tá indo numa linha, e acho que outro ponto interessante, assim, do que a gente tá construindo. A gente, pô, colocou nosso produto na Claro, a gente tá indo para um sistema de ads agora, né? Então a pessoa, ela vai lá, joga, ela tem as 3 vidinhas por dia. Se ela queimou as 3, ela pode assistir um anúncio e ganhar mais uma vida, volta e joga, assim. A gente não quer ferrar a experiência do nosso usuário, assim. Então a gente, quando vai colocar qualquer coisa dentro do nosso jogo, a gente posiciona ou faz da forma mais clean possível, assim. Não quero ferrar a experiência dele jogando, então não vai ter um anúncio gritando dentro do jogo, não. É um negócio simples. Ganhou ali, voltou e jogou, então a gente tem todo esse cuidado.
e a gente colocou a parte de ads agora. É impressionante, assim, a galera vai lá, joga, assiste o anúncio, volta, e a gente começa a monetizar. Então é isso, assim, tipo, nós às vezes eu quero fazer receita por receita, uma coisa que o Amaro a gente discute muito. A gente vai ter receita, mas a gente não pode quebrar a experiência daquele usuário que tá vindo jogando, tá gostando, tá numa jornada gamificada, por E exemplo. essa ideia de ads é da própria comunicação da empresa ou eventualmente até de anúncios de parceiro ali, por exemplo? Hoje veio dos nossos clientes ali. Então Tá. ele já tem essa dinâmica de implementar ads dentro da jornada dele no app. A gente trouxe isso para dentro do Game Room da Monaco Que ali. eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas sei lá, Mercado Livre faz isso. Pô, tem o Mercado Ads lá, de repente o cara tá anunciando dentro do jogo. É mais um É isso aí. espaço para usar anúncio ali. Se a taxa de consumo é alta pra caramba, etc. No próprio LinkedIn, né? A galera fica Sim. jogando no LinkedIn, de repente tá vendo algum tipo de anúncio ali dentro para poder. Eu não sei, cara, eu nunca joguei, mas eu acho que do LinkedIn você pode jogar uma vez por dia. Uma vez por dia só. Uma vez Então, por aí de dia. repente, pô, pra jogar duas, tu tem que ver o anúncio, É isso pra. aí. E aí a empresa vai pagar pra aparecer ali. É isso aí. O que a gente está discutindo? A gente está indo para o modelo de ads convencional, né? Então, rewarded ads que a gente fala. A pessoa vai lá, ela assiste um ads, ela ganha uma vida e joga de novo. Mas o meu jogo eu posso customizar ele 100%. Então, pensa o background do jogo ali. A gente pode colocar um anúncio ali. Eu sempre dou exemplo dos cavalinhos do Fantástico. Para quem acompanha isso há muito tempo, lá de trás, tinha a corrida dos cavalinhos, os cavalinhos não Sim. sei o que lá. O que que tem hoje? Tem propaganda lá da Seara, não sei o que, da Vivo na largada. E quando ele mostra a corrida deles, no fundo, no background, tem propaganda também. Cara, eu não sabia que tava assim também, cara. Mas tá lá, e aí, tipo, eu falo, tá lá, o nosso jogo a gente consegue customizar também. Eu posso pegar o background do jogo, que a pessoa Sim, tá lá pulando o obstáculo, tá passando um anúncio ali sim, pra ela. sim. Eu tô lá e prendi tua atenção por 2 minutos. Legal. E é interessante também porque você tá pegando realmente uma base aí que é cara, que eventualmente não tava usando esse aplicativo, né? E tá ativando ela ali, cara. Sim. Deixa eu te perguntar, o que que você pensa do ponto de vista de distribuição? Porque eu imagino o seguinte, como é que outros players podem testar isso, fazer setup? Porque será que tem. Você falou que, né, seria para todo mundo, mas será que tem um tamanho mínimo de base que você acha que vale a pena, um tamanho mínimo de clientes? Eu tô pensando, às vezes o cara tem uma startup que é menor, ou ele tem algum outro tipo de coisa. Como é que ele testaria isso? Porque essa questão de rewards, vamos dizer assim, né, baseado Uhum. em prêmios, vamos dizer assim, baseado no comportamento, me parece que é algo já amplo. Muita gente, vamos dizer assim, quando você falar, abordar dessa forma, não vai ser algo totalmente novo para a pessoa. Sim. Então teria mercado, teria espaço também. Sim. O que a gente pensa, assim, acho que do nosso produto, o que a gente construiu como plataforma é super plug and play, assim. Então você consegue conectar. E a gente está indo para uma linha muito de success fee, assim, sabe? Então, conecta aqui a Mônaco, pluga o jogo, e aí começa a entender como é que ele funciona. Seja o jogo, ou seja a plataforma em si, você criando a jornada de gamificação dentro do teu produto, assim. E conecta. E aí você começa, Gabriel, a ter os insights do teu cliente, assim. Então, quando eu falo que a gente pode ir para qualquer indústria, a gente está construindo um produto que seja fácil de plugar, assim. Uhum. Tanto que a gente já está indo para uma frente. Eu conversei com alguns clientes que a gente pega a plataforma e eu plugo, né? Ele se conecta a Mônaco, a engine de gamificação é minha, só que toda a parte de gamificação badge, sistema de pontos, sistema de rewards, ranking, é dentro do site ou do app deles. O que eu fui sentindo nas conversas, assim, do tipo, putz, cara, é que eu tenho que falar com o time de produtos, tem que entrar num backlog, não Aham. sei o que, tal, beleza. Aí, sei lá, eu tive 2 conversas assim que eu falei, cara, vai ser muito difícil. Aí qual é a nossa solução do meu lado? Eu sempre brinco assim, cara, uma startup aqui, a gente é um jet ski, né? Vira, Sim. né? Parafraseando lá o Fabrício do iFood. Cara, esses caras são transatlântico. Qual é o produto que eu tô vendendo para eles agora? Faz o seguinte, começa a gamificação na Mônaco. Então, me manda os eventos do teu usuário. Eu não preciso nem saber quem é o teu usuário. Você pode, cara, a gente cria uma chave XPTO, que é o Gabriel, mas manda os eventos do Gabriel. E a gente começa a fazer gamificação dentro do app da Mônaco. Beleza. Aí a gente começa a entender qual é o comportamento do teu usuário. Ah, fez um Pix, pagou a fatura. Me manda só isso. E Uhum. eu brinco assim, não precisa nem mandar super estruturado não, cara. Tá aqui o que a gente fala, uma API de eventos, manda todos os eventos, deixa que eu organizo tudo aqui. Legal. Começa a gamificação aqui.
você vai entender o comportamento do usuário, você vai entender se a gamificação Aí funciona. você prova o projeto internamente, né? Depois de 6 meses, aí a gente pode sentar, cara, agora eu quero integrar isso daqui. Beleza, eu já validei a tese, eu já falei que a gamificação funciona. Pô, tu falei do LLM, né? Falei dos insights. Eu já comecei a gerar insights em cima da sua base, eu já consigo entender o comportamento, como é que teu usuário funciona. Quando eu for integrar, já está 100% pronto, já está 100% validado. Então, eu brinco, né? A gente vai achando caminhos para que a gente possa implementar. Legal. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente vem discutindo muito, assim. Usa a gente no começo. Legal. Olhando aqui para frente, é óbvio que, né, a vida muda muito rápido Sempre. nesse mundo, mas o que que tem mais destaque? O que que tá na tua cabeça quando você olha o roadmap, assim? Onde é que você vê que é o próximo grande passo? Se de repente, cara, você falou assim, nós vamos ter no máximo 8 jogos, faz sentido ter mais jogos ou não? Ou então nós vamos priorizar mais ferramentas aqui de gamificação para deixar disponível para o cara usar, enfim. Legal. Acho que assim, o que eu vislumbro de futuro para Mônaco, né? Quando eu falo do produto do Game Room, esse aqui eu falo assim, é um produto que a gente já sabe como é que ele funciona. Eu vou chegar a ter 8 jogos e a gente já sabe como embeda, assim. Acho que o que eu enxergo é pegar a plataforma, como eu citei ali, ela ser super plug and play, eu conseguir conectá-las nos clientes e aprimorar mais o estudo de dados. E aí, o que que é legal, assim? Quando eu consigo, se eu tenho, por exemplo, uma fintech, eu tenho na Claro, eu tenho numa EdTech. E aí imagina que o Gabriel, ele tem uma conta nessa fintech, ele tem uma conta na Claro, ele está estudando alguma coisa nessa EdTech. Mesmo é que eu consigo ter a sua informação em jornada gamificada em 3 mundos diferentes. Mas é que esse dado que eu começo a ter, eu começo a entender qual é o comportamento do usuário em jornadas diferentes, em áreas diferentes, em segmentos diferentes. Então, o futuro que eu entendo para Mônaco é muito mais entender esses dados e meio que começar a criar qual seria a melhor jornada para o mundo de telco. Qual seria a melhor jornada para o mundo de fintech? Qual seria a melhor jornada para o mundo de edtech? Para agro, por exemplo. Dá para a gente gamificar agro? Eu estava conversando com uma pessoa uma vez da rede de hotelaria. Sabe aquelas pessoas que entram, limpam um quarto? Imagina a gente fazer alguma jornada de gamificação que ela tem um app que ela vai lá, limpa, não sei o que, ganha ponto. Eu posso criar um produto para eles com base em todos os Sim. insights. Então, acho que a riqueza dos dados, Gabriel, e eu saber o teu comportamento em áreas e segmentos diferentes, acho que deixam a gente alguns passos na frente para quando vier um cliente novo ou uma área nova, que a gente comece quase com a jornada perfeita, assim. Não, não sei se vai ser a jornada perfeita, Sim, mas algo que funcione muito, assim. Acho que esse é o legal. futuro que eu enxergo. Hoje, como é que vocês poderiam fazer? E aí, não sei se é só como é que faria essa parte de eventos para traquear ações em diferentes canais. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tô. Beleza, dentro do meu aplicativo, eu tenho todos os eventos aqui. Então, assim, se ele, né, se ele tá fazendo um Pix, tá Open Finance, etc, etc. Só que eu quero saber se, sei lá, se esse usuário, de alguma maneira, ele, sei lá, ele se conectou com outras contas dele que tem mais informação. Tô pensando aqui, ele se conectou com o Google e por um acaso eu sei se ele tá inscrito no canal do meu banco, se ele consumiu algum vídeo meu. Ou então se ele, de alguma maneira, em outras plataformas ou de parceiros também tá tendo eventos relacionados a ele ali, sabe? Para sair só do canal proprietário e ir para canal de parceiros também, em Sim. plataformas para ver se você sabe mais ainda sobre ele, sabe? Sim, sim. Não, acho que esse é um dos pontos que até a gente coloca que a gente discute, eu e o Amaro, acho que de olhar não só os dados dos clientes que a gente dá, mas quais são todos os outros dados que a gente consegue trazer que são públicos, por exemplo, que eu consiga buscar de informação que você deixou a gente lá buscar. Então, eu acredito muito nisso, assim, meio que eu vou juntando todos os dados, Aham, vou juntando todas as informações e, de novo, o que eu falei, eu vou ter no seu comportamento. Mas esse é o futuro, né? Eu lembro, legal. pô, tudo Open Finance, vamos se conectar, tem uns crawlers aqui, eu lembro lá na época de Neon que eu tava lá. Sim, É isso, cara, tá lá, conecta, o que que eu preciso passar de dado, o que que eu posso colher de dado, é o que a gente acredita muito, assim. legal. E tem algum local que isso acho que algum player pode aparecer em algum momento e falar assim, cara, eu quero deixar isso aberto, velho. Tipo assim, da mesma forma que alguns jogos.
foram comprados, no New York Times, etc. Bom, eu vou deixar isso aqui na minha plataforma aqui para que seja o meu topo de funil, assim. Eu quero trazer esse cara para cá e de repente ele vai virar meu topo de funil. Só que aí eu vou virar o distribuidor, entre aspas, Perfeito. B2C, e aí eventualmente pode até dar um certo conflito. Se vários caras quiserem distribuir o jogo parecido, não sei, Uhum. se não tiver customizado e tudo mais, será que isso não pode aparecer também? Porque realmente se o negócio tem muito engajamento, eu posso usar isso como topo de funil, fazer essa atração, né? Sim. Não, esse eu vejo que é os nossos dilemas ali. Porque Você eu vou fala, falar assim, pô, é boa, boa. o negócio tá pegando fogo, a galera tá usando pra caramba. Pô, vou pegar esse negócio aqui, vou sair colocando anúncio no Instagram, não sei o quê, vou rodar esse negócio, faço o topo de funil, e aí depois eu vou trabalhando essa base, sei lá. Sim, sim, sim. A gente fica olhando o growth e tal, tudo fica na cabeça, né, Pô, não, cara? é fogo, é. Mas acho que esse é o ponto daqueles que a gente, cara, invariavelmente vai chegar e vai ter que entender de novo, assim, qual é a minha estratégia, o que que eu quero como produto, se é esse mesmo o caminho que eu quero seguir, assim. Então, eu brinco, acho que são aquelas perguntas ali na porta, que estão batendo na porta que eu vou ter que olhar Sim. um dia. E se você. Eu tô pensando alto aqui também, mas se você tem a capacidade de você mesmo com a tua própria plataforma consumir informações de outros lugares para saber dessas pessoas, Sim. daqui a pouco você que vai ter esse jogo disponível no B2C ali rodando paralelo, aprendendo, 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 e eventualmente você vai virar um broker de leads ou um broker de usuário, sei lá, Isso, de para dados. players, né? Não, cara, eu falo, daqui 2 anos, se eu tenho todos esses dados, todas as informações, pô, posso começar a gerar reporte de Legal. como é que é o comportamento, de novo, da indústria A, da indústria B, da indústria C em jornada Sim, de gamificação, por exemplo. animal, cara, Acho que animal. é o que eu sempre falo, né? Essa parte de dados ali, acho que quando as pessoas entendem isso, conseguem implementar, é o que eu falo, é a trilha digital, assim, toda hora a gente abre um app, a gente loga, a gente fica tempo de sessão ali. É isso, como é que eu consigo cruzar todas essas informações, assim, para entender qual é o melhor horário que eu me comunico contigo? Legal. Eu sei que você não abre o app sábado e domingo, então não vou fazer nada com você sábado e domingo. Acho que é muito isso, assim. Mas acho que eu acredito Legal. esse é o futuro, assim, dados. Bom, muito bom. Bom, pra gente fechar aqui, quer deixar uma dica para quem tá usando o IA aí, por onde que começa, ou, enfim, o que que hoje você acha que fez mais diferença aí nessa jornada usando IA, que talvez te acelerou para chegar no nível que você tá hoje de utilização, talvez o que que fez o grande salto, assim, putz, foi uma ferramenta, foi um tipo de pergunta que você não se fazia, começou a fazer e a resposta te provocou melhor, enfim, o que que você acha que tem te ajudado mais, assim? Puta, boa. Eu acho que assim, é o que eu falo, pô, a gente está empreendendo, eu gostaria de ter pessoas desde o começo comigo, não tinha essas pessoas. Então acho que olha as ferramentas, eu acho que hoje a gente tem um leque muito grande de opções assim. Testa uma, duas, três, acha aquela que você vai, pô, melhor funcionou para você. Ah, de novo, assim, começa a trabalhar com ela. Eu lembro, quando a gente falou do cursor aqui, né? Eu lembro que eu tinha testado o cursor, acho que ano passado. E aí, sei lá, acho que eu não me dediquei ao Não, e melhorou extremo. muito também do tempo pro outro. E aí, pô, eu lembro que eu não me dediquei ao extremo, assim, a entender. Eu ainda tava lá, VS Code, Copilot super me ajudando. Aí, pô, conversando com uma pessoa. Essa é outra coisa que eu sempre falo. Converse com as pessoas, assim. Tem sempre alguém testando alguma coisa, troca figurinha, isso ajuda muito. Uma pessoa que trabalhou comigo falou, pô, Carlão, tô usando o cursor aqui. Eu falei, cara, pô, tentei usar. Ele falou, daí eu falei, cara, mas não funcionou muito. Ele, não, peraí, pô. Aí ele compartilhou a tela, não, tá aqui, é o jeito que eu faço. Aí, juro por 10 minutos. Eu falei, cara, não, agora eu entendi. Beleza, valeu. Uhum. Tá. 2 dias depois eu falei, cara, bizarro, mano. Obrigado por você ter me mostrado. Aí, escolhi o cursor, é isso, cara. É o ChatGPT que eu brinquei com você lá. Falei, cara, tem os meus canais, tem o Tom Hagen lá que me ajuda. E é isso, assim. E para quem tá empreendendo, de novo, assim, ter uma ideia, cara, MVP, tá sustentável, bota para rodar. Pega cliente, pega a tua rede de contatos, manda aqui, não sei Sim. o quê. Cara, eu tô aqui, a plataforma tá quase pronta. Aí eu preciso testar a plataforma. Pô, a gente vai plugar num cliente daqui a um mês. Eu vi que você convidou uma galera também pelo LinkedIn que estão Isso, desenvolvendo. isso é, esse é o que eu tô, meu inside project, que eu posso falar Aham. assim. Pô, beleza. Eles vão testar daqui a um mês. Eu falei, cara, preciso testar isso agora. Eu tava, de novo, né, conversa com uma pessoa. Eu falei, cara, preciso testar a plataforma, testar a plataforma. Eu falei, cara, tive uma ideia. Acho que eu vou criar um app. Eu vou falar aqui.
eu sou muito ruim de front. Eu sou muito ruim de front, cara. Por mais que tenha um Viziro da Vercel que ajuda muito, assim, não é já, front, já dá uma ajudada, pô, já, cara. mas não é minha praia. Aí eu falei, cara, vou fazer uma app do zero pra integrar com a plataforma. Eu falei, não. Aí eu tava conversando com essa, falei, cara, acho que eu vou criar uma aplicação em cima do WhatsApp. Igual a Mesh, né? Pô, Mesh, cara, pô, Sim, legal, sim. eu sou cliente da Mesh também. Eu falei, cara, vou testar aqui. Aí eu tava conversando com essa, falou, pô, cara, não, dá muito trabalho, não sei o que, tal, integrar com o WhatsApp. Aí eu falei, ah, cara, à tarde. Já descobri que tinha um broker lá que eu integrava, não sei o que, tal. 3 horas depois mandei um print pra ele, falou, ó, tá Aí, integrado ó, tá aqui. integrado. E é isso, pô, já Maneiro, criei cara. não sei o que, então eu falo assim, acho que você tem um leque muito grande de opções, cara, acha aquelas 2, 3 ferramentas que você vai se sentir confortável, Sim, cara, e é isso, constrói o produto rápido, tem um produto legal, cara, bota na mão de alguém pra testar. legal. Funciona desse jeito. Um lugar que eu gosto de procurar muita coisa no Twitter e no Reddit também. Isso. Tem uns fóruns de AI muito legal. Foda. A gente ainda não testou aqui, mas a gente tá com os Mac Studio que tem Da hora. 64 de RAM cada um. Falei, cara, vamos rodar local aí, ou algum modelo, ver o que acontece. Mas assim, de testar, de brincadeira. Sim. Tanto é que a gente tem o João, que, que trabalha aqui no nosso time, ele é estagiário. Cara, ele entrou em janeiro. Falou, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei. A gente vai ficar brincando com o IA generativo. Então, meio desde que ele entrou, a gente tá testando várias coisas. Testa isso, testa aquilo, faz um fluxo aqui assim, faz assado. E Isso agora aí. a gente tá achando um caminho legal. Falando assim, putz, acho que a gente consegue montar um produto a partir de agora. Mas a gente tá aí rodando, cara, 7 meses, aproveitando. Ó, saiu esse negócio novo, viu? Vambora, vamos fazer. É isso aí. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Eu falei, cara, ó, eu não me importa a stack que você desenvolve, eu só preciso saber se você é curioso com isso daqui e Verdade. você quer aprender. Se beleza, então vamos fazer, cara. Eu falo assim, é isso assim, tipo, é tão simples quanto. Até a gente tá fazendo orçamento agora, a gente tá trazendo 3 pessoas para Mônaco. E eu falei, cara, o que a gente tem que trazer? Qual a primeira ferramenta, qual a primeira licença que eu compro? Do cursor. Pô, o cara já tem que entrar aqui, meu. Sim. Beleza, cara, quer usar o cursor, tá aqui a licença, isso vai te ajudar. Aí, pô, a gente vai estar desenvolvendo, eu volto para aquele ponto que eu falei assim, pô, segurança, é uma coisa que me preocupa muito. Cara, sei lá, eu conheço uma pessoa que manja pra caramba, eu passo a mão no telefone e falo assim, cara, dá uma olhada no que a gente tá fazendo aqui. Ele vai lá, olha, fala, cara, tá beleza, ajusta isso daqui. Então é isso, cara, acho que é aproveitar, deixa as pessoas criarem, testa, traz essas pessoas de confiança que você tem pra próximo, pra olharem aquela porta aberta que você pode estar deixando. E, cara, só vai assim, é tão Legal, simples cara. quanto. Carlos, cara, brigadaço aí pelo isso. tempo, por compartilhar aí a jornada de vocês, cara, é incrível. Então, assim, acabei acompanhando aqui de longe, vendo alguns Boa. fatos, então foi legal ver toda a correria, putz, Web Summit, depois outros eventos e tudo mais. E é legal ver como é que vai acertando, assim, vai achando a veia e o negócio É vai isso aí. indo, né, cara? Isso aí. Pô, não, eu que te agradeço, obrigado pelo espaço, a gente falar, contar um pouquinho da Mônaco. Pode falar, cara, esse é o primeiro podcast que a gente tá participando, assim, pô, tô bem feliz, assim, de parar um tempinho, cara, e conversar contigo, falar o que a gente tá construindo, assim. Então, pô, sempre acompanhei vocês, fico super feliz com o crescimento aí. Essa via empreendedora é uma via de mão dupla, a gente tem que se ajudar sempre. Exatamente. Pô, obrigado. E para nossa audiência que está nos acompanhando, muito obrigado também. Vai ter no nosso portal, letsmoney.com.br, uma matéria desse episódio e de todos os outros. Então você vai continuar bem informado. Não deu para assistir algum, você consegue pegar a matéria e também mandar para o seu time. De novo, obrigado pela participação de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.